Aleluia, igreja. A paz do Senhor, igreja. Que Deus abençoe a todas as irmãs que estão aqui nessa tarde. É uma alegria imensa receber as irmãs aqui. Grande de alegria fica o meu coração, igreja. Porque eu falo, o Senhor está levando a palavra do Senhor para os quatro cantos da terra através das redes sociais, né? Então vocês são bênçãos aqui nessa tarde. Que Deus venha abençoar a vida de cada irmã que está aqui e aqueles que vão ouvir a palavra do Senhor. Amém? A palavra se encontra em 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 3. Eu vou resumindo para que possa dar tempo, porque o horário já se vai. Mas eu creio que o Espírito Santo vai me usar para falar comigo e com a igreja. Porque ele fala primeiro comigo, igreja, e passa para a igreja. Amém, igreja? Então todos nós somos abençoadas em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 22, versículo 3. Acabe perguntou aos seus oficiais: por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Versículo 5. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Ou seja, quando vamos para a batalha, primeiro lugar temos que consultar o Senhor, igreja. Porque para vencermos uma batalha, quem tem que ir na frente é o nosso Deus, amém? Versículo 6. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram os 400, e perguntou: devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá respondeu: oh, aleluia, só um minuto, igreja, me perdi aqui. Versículo 7. Mas Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu: existe outro que se chama Micaías, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele, porque dele nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Vou parar aqui, igreja, para que a igreja entenda. O profeta, o rei Acabe, ele queria tomar de volta a cidade de Ramote Gileade. Porém, quando chegou o rei Josafá, ele queria que o genro dele ajudasse ele, que Josafá tinha se casado com... Josafá tinha um filho que casou com a filha de Acabe, então eles se tornaram família. Então ele aproveitou a vinda do parente ali para poder pelejar contra uma luta para conquistar uma cidade. Só que a verdade é que Acabe se casou, vocês sabem, com Jezabel, uma mulher idólatra que pedia para os deuses dela, para que Deus falasse com ela através dos sacerdotes que ela levantava. E esses 400 sacerdotes fazem parte do reinado de Acabe, profetas que eram levantados por eles, não por Deus. Pode ter certeza que existem muitos profetas, mas não que Deus levantou. E era o caso que estava acontecendo lá em Israel. Acabe levantava profetas para profetizar na vida dele, que não foi Deus que tinha levantado, mas que foi ele mesmo, a mulher dele, que tinha levantado. Porque eles achavam que podia consultar qualquer um. Ou qualquer um que falava que tinha o Espírito de Deus, eles queriam apenas que profetizasse coisas boas. E quando ele falou: você, rei Josafá, vamos comigo pelejar contra essa cidade, para a gente ganhar essa cidade, tomar essa cidade, porque essa terra é nossa, e o rei da Síria tomou essa cidade de nós. Ele falou: nós vamos, quando você falar que nós
está pronto? Nós estaremos prontos. Meus soldados, a minha cavalaria vai e nós vamos lá lutar. Mas primeiro vamos consultar o Senhor. E aí Acabe chama os 400 que ele e a mulher dele tinha levantado para profeta. 400. Porque Elias já tinha matado mais de 950 profetas. Se você não lembra a história passada, lá na onde que Elias repara o altar e faz uma 450 de um mais 500 de outro. Então dão 950 profetas. Elias mata 950 profetas quando ele repara o altar, mas eles levantaram mais. Elias matou os 950 e Jezabel levantou outros profetas. Eles não ficavam sem profetas, porque eles iam levantando. Mas com Deus não é qualquer profeta que se levanta. O homem não pode levantar profeta. O único que pode levantar é o nosso Deus, igreja. É só Deus que pode levantar o profeta. Então, o rei Josafá, ele era rei de Judá, ele não era rei de Israel. De Israel era o rei Acabe. E o rei de Judá é um rei que era muito cobrado por Deus para não se corromper, porque ele é um rei que faz a parte da linhagem de Jesus Cristo. A tribo de Judá é uma tribo que não podia se corromper tanto quanto de Israel. Então o reinado de Judá tinha uma promessa que através do reinado de Davi, todo filho que nascesse sairia um descendente até vir Jesus Cristo. E aqui nós estamos com Josafá no reinado de Judá. E é um rei que obedecia a Deus, que servia a Deus. E ele sabia que aqueles 400 profetas de Acabe não eram usados por Deus. E aí ele pega e fala para Acabe: ei, não tem mais um profeta do Senhor para que podemos consultar? Aí Acabe fala: tem um, que é Micaías, mas eu não gosto das revelações que ele me passa, porque tudo que ele fala contra mim não é bom, tudo que ele fala para mim não é bom, todas as profecias que ele revela na minha vida não é verdadeira, eu não quero ele. Mas aí ele manda chamar. Vamos à palavra para que você possa entender, igreja. No versículo 9. Então, no versículo 9 de capítulo 22. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías, que é esse profeta de Deus. Os dois reis, usando as roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenaanã, fez um chifre de ferro e disse a Acabe: o Senhor Deus está dizendo isto: com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e o derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor ao rei vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial já tinha ido buscar Micaías. Todos os outros profetizavam que o rei Acabe ia ter sucesso. E o melhor... E aí, então, quando ele chegou lá no rei Micaías, o soldado disse para Micaías: ó, todos os profetas estão profetizando lá que o rei vai vencer a guerra. Então é melhor, Micaías, você profetizar para o rei a mesma coisa. Profetiza lá que o rei vai ganhar, o soldado falou. E aí o profeta ficou com medo de morrer, porque a gente é humano, igreja. A gente é carne, por mais que somos servo de Deus, o servo de Deus, ele erra, ele falha. E aqui, o que ele falou aqui na palavra? A palavra diz, fala, tá bom, tudo que o Senhor mandar eu dizer, eu vou dizer. Chegando lá, ele fala, como o soldado pediu. Só que ele fala: ó, rei Acabe, certamente você vai vencer. E o rei Acabe não é bobo. Pelo jeito que ele falou, ele entendeu que o profeta estava mentindo. Então o profeta mentiu, porque o soldado, quando ele mentiu, ele mentiu. Muitas das vezes você é cobrado por fazer algo que não é da vontade de Deus. O profeta aqui teve que fazer o que o soldado mandou.
Mas não adianta, porque quando Deus te envia para fazer o certo, você pode até errar, mas Deus, ele pega aquele erro seu e faz você fazer o certo. Porque quem é de Deus pode errar, mas vai ter que consertar aquele erro. O que é verdadeiro, ainda que erra, ele tem que voltar atrás e consertar. E é o que aconteceu aqui, igreja. Olha o que acontece. Olha o que Acabe fala para o profeta verdadeiro. Mas Acabe disse: quando você falar comigo, Micaías, em nome do Senhor, diga a verdade. Olha só, igreja, o rei sabia que o profeta Micaías não estava falando a verdade, ou seja, igreja, ele estava mentindo, porque o soldado mandou ele mentir. Tá bom, então é para mentir, senão vocês vão matar eu aqui no meio do caminho. Então eu faço o que vocês estão pedindo. Só que o rei sabia que ele estava mentindo. Então, quantas vezes preciso dizer isso, Micaías? Quando você falar comigo no nome do Senhor, não é para mentir, fala a verdade. Micaías respondeu, aleluia. Olha, igreja. Oh, aleluia. Olha o que o profeta, quando tem autorização do rei para falar a verdade, ele não se impõe, ele não mete esforço em falar o que Deus manda. Porque a palavra de Deus, igreja, vai dizer que nós devemos obedecer à nossa autoridade e respeitar as autoridades constituídas por Deus. Acabe estava de rei porque Deus permitiu ele ser rei. E o soldado mandou ele fazer daquele jeito, ele fez para obedecer à autoridade. Não que ele queria mentir ou contar uma mentira ou enganar o rei. Ele foi levado a fazer algo que ele não queria, porque ele era um profeta verdadeiro, então ele queria falar a verdade. Então, já que era para falar o que eles queriam ouvir, Micaías falou: tá bom, rei, vai que você vai vencer também, né? Só que ele falou desse jeito: vai, pode ir que você vai vencer. Dá para perceber, igreja, a diferença. Dá para perceber no modo de falar que o que você está falando não é verdade. Quem é verdadeiro não consegue mentir. Ainda quando você conta uma mentira, as pessoas veem que você nem consegue mentir porque você é verdadeiro. Oh, aleluia. Às vezes a verdade não está na boca, mas está na sua atitude, no teu jeito. As pessoas vão ver que você é diferente. Vai ver que você é verdadeiro. Aleluia. E o rei Acabe fala para Micaías: fala para mim a verdade, não adianta me enganar. Então ele diz, Micaías responde no versículo 17 do capítulo 22. Olha o que ele vê, igreja. O homem de Deus, ele tem visão. Ele tem visão do céu, igreja. Vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não disse que esse homem, para mim, ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Eu não disse, Josafá? Ele acabou de falar aqui que vê o meu soldado sem chefe, sem pastor, que vê o meu reinado sem um rei. Eu não disse, Josafá, que esse profeta aí, ele não profetiza coisas para mim, ele só profetiza o mal? Versículo 19, Micaías continuou. Olha a revelação do céu, igreja. Agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono, no céu, com todos os seus anjos à sua direita e à esquerda. Ele perguntou: quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que um espírito se apresentou e disse, um espírito, igreja, aqui está espírito minúsculo, porque quem é de Deus é usado com o Espírito Santo na letra maiúscula. É o Espírito Santo que fala, é Deus que fala na boca do verdadeiro.
Nabote, né? De Nabote. Tinha tomado as terras e matado esse homem injustamente. Então Deus deixou que Acabe governasse por mais 3 anos, mais 2 anos. No 3º ano vem a sentença, que é agora, igreja. Se você fizer mal para alguém, pode passar um tempo, pode passar 2 tempos de paz, mas vai chegar o tempo da justiça, da reviravolta, do seu trato com Deus. E aqui chega o trato de Acabe com Deus por conta da morte de Nabote. E aqui, igreja, o profeta Micaías tem uma revelação do céu, e Deus pergunta para os anjos, e os anjos se reuniram, dizendo como vamos fazer. Não é o anjo que vai enganar. Então aparece o Espírito no meio deles e fala: pode deixar que eu vou enganar. Que espírito é esse, igreja? Satanás. Ele está desde o princípio da criação do mundo. Ele foi lançado lá do céu porque ele se rebelou contra o nosso Deus, e Deus expulsou ele, a 3ª parte dos anjos, porque eles se rebelaram contra Deus. E é esses espíritos imundos que têm entrado em muitas igrejas para falar com pessoas e enganar pessoas como se fosse o Espírito Santo. É o espírito do enganador, o espírito da enganação, que usa pessoas que se dizem profetas, que se dizem ter o Espírito Santo, mas na verdade tem o espírito do diabo, que fala com as pessoas o que elas querem ouvir. Porque assim como o rei Acabe queria ouvir que ele podia ir para a guerra, que ele ia vencer, que ele ia ser feliz, que ele ia ter um bom reinado, pessoas usadas por Satanás têm se levantado como um profeta, mas com o espírito do diabo, para enganar pessoas e falar o que elas querem ouvir. A sua vida vai ser uma bênção, a sua vida vai ser uma vitória. Pode ir, porque você vai vencer. A vitória é tua, a chave está na mão. A pessoa, ela quer ouvir aquilo que faz ela feliz dentro da igreja. Aleluia. Oh, aleluia. Mas quando Deus levanta um profeta verdadeiro, igreja, não é o espírito do diabo que usa, mas é o Espírito Santo que usa para que aquela pessoa se converta, larga o pecado, larga o caminho errado. Porque quando Deus te trouxe para a casa do Senhor, Ele te trouxe aqui para salvar a tua vida. Ele não veio aqui, Ele não te trouxe aqui para que você venha ter uma vida da forma que você deseja ou almeja. O único interesse dele é salvar a tua alma. O interesse dele é salvar a tua alma. Oh, aleluia. Então, igreja, o Espírito fala para Deus: eu enganarei Acabe. Versículo 21 do capítulo 22. Versículo 22, ele disse: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentira. Igreja, a revelação verdadeira está tudo aqui. O espírito de Satanás fala para Deus: eu vou lá nos profetas e vou fazer com que eles mintam. Porque o falso, igreja, quando tem o falso profeta, ele não consegue disfarçar. Ele mente com aquela alegoria, com aquela alegoria, não sei falar direito, igreja, com aquele talento, né, vamos dizer assim. Eles mentem com aquele talento e eles não disfarçam. Não tem como nem você achar que eles estão mentindo, porque é uma fantasia, parece que é tudo real, parece que é tudo verdadeiro. Então eles fazem e usa aquele que se deixa ser usado pelo mal. Ou seja, o profeta que não é levantado por Deus, igreja, ele se deixa ser usado pelo mal, porque ele não tem um coração bom. Seu coração é de interesse, igreja. Então ele tem que tentar segurar aquelas pessoas, tem que falar o que elas querem ouvir, porque se não falar o que elas querem ouvir, elas vão embora. Então vamos enganar, e o espírito do mal usa. Amém, igreja? Amém. Então no versículo 22 ainda o Satanás fala, né? Eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentira. Então Deus ordenou: vá e engane Acabe. Quem manda no diabo não é o diabo. O diabo não podia chegar lá nos profetas falsos e usar eles se Deus não permitisse.
Deus manda no Satanás. O Satanás não tem poder na tua vida. Se Deus não permitir que o Satanás te engane. Por isso temos que estar com a nossa vida nas mãos do Senhor. Então Deus diz: vai, engane Acabe, e você conseguirá. E Micaías terminou dizendo: o Senhor está vendo agora que Deus fez com todos esses seus profetas mentisse. Você está vendo, Acabe, que Deus fez com que todos os 400 que você tem, Micaías, o verdadeiro, fala para Acabe, para o rei. Você está vendo, Acabe, que Deus, porque primeiro o profeta revelou que ele estava vendo lá no céu, para todo mundo. Eu estou vendo Deus sentado à direita, sentado no seu trono, à direita e à esquerda. Os anjos, eles se reunindo para ver como que vai fazer para te destruir. Mas nós não podemos, porque nós somos do bem. Aí chega o espírito do mal e fala: eu posso. Então Deus fala: vai. Aí o profeta Micaías aqui fala: você está vendo no versículo 23? Você viu, Acabe, rei Acabe, que Deus autorizou o Satanás falar na boca dos seus profetas para que eles mentissem? Você viu? Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor. Ó rei, versículo 24. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, um dos profetas dos 400. Deu um tapa na cara do profeta Micaías e perguntou: quando foi que o Espírito... Olha aqui, né, igreja? A pessoa é do diabo, mas ela quer fingir ser de Deus. Mas não tem como fingir, porque ele já veio com um tapa na cara do verdadeiro e falou: quando foi que... Olha aqui, igreja, eu vou ler direitinho para não se perder. Versículo 24. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Igreja, é assim o mundo aí fora. Os humildes, os verdadeiros, às vezes que não tem nada, aqueles pobrezinhos que é usado por Deus, que tem o Espírito da verdade, leva tapa na cara, porque fala a verdade, gente. Os crentes enganam. Fala o que a pessoa quer ouvir para poder segurar a pessoa com ela. Quando foi, Micaías, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo saiu de mim e foi entrando em você para falar na tua boca? Quem fala a verdade aqui somos nós. Você está mentindo. Não adiantou nada, igreja. O profeta Micaías mostrar a revelação do céu. Porque, igreja, quando tem o falso não conhece as coisas do reino. Só o verdadeiro ele não consegue enxergar, ele não tem visão. Ele achou que ele contou uma história, mas com Deus não tem história. Quando Deus usa o homem de Deus para profetizar um milagre na tua vida, é porque a revelação vem do céu. E o milagre vai chegar. E a bênção vai chegar. E o milagre é verdadeiro. Oh, porque quando é verdadeiro, se cumpre. Vamos continuar aí. Aqui, versículo 26. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: prenda Micaías, olha, para prender o profeta verdadeiro, e o leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o jogue na cadeia e o ponha a pão e água, que ele fica lá até que eu volte são e salvo. Micaías exclamou: se o Senhor, ó rei, voltar em paz da guerra, então de fato o Senhor Deus não falou comigo, não falou por meio de mim. E disse também: todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. Então pegaram o profeta de Deus, o único, tinha só um, 400 falando o que o rei queria ouvir, o verdadeiro falando a verdade. Ele poderia, igreja, o rei Acabe poderia não ter morrido, poderia ter mais anos de vida, porque Deus ouviu a oração do rei. Se você voltar a Bíblia um pouquinho lá na sua casa, você vai ver que quando Deus usa o profeta Elias para falar com Acabe que ele iria morrer, o profeta Acabe, igreja, ele se veste de pano grosseiro, uma roupa velha, ele fica sem comer.
Deus. Só que ele casou com a mulher errada. Uma mulher que fez ele fazer tudo errado. E Deus se agradou. Você viu? Ele se humilhou. Elias, diante de mim. O rei Acabe se humilhou diante de mim. Ele está orando, ele está jejuando. Ele reconheceu que é o seu Deus. Deus quer que a gente reconheça que Ele é Deus. E se Ele desse ouvido, igreja, ao verdadeiro profeta, Ele não iria pelejar. Ele não iria tentar conquistar Ramote de Gileade. Ele não iria ouvir os falsos. Ele iria ouvir o verdadeiro. E ali ele teria mais dias, porque Deus fala para Elias: eu vou matar Acabe, mas não vai ser agora. Vai ser quando ele ficar velho. Depois que os filhos dele crescer, ele não vai ver os filhos dele morrer não, porque Deus tinha decidido que ia acabar com a família de Acabe, com Acabe em vida. Deus tinha decidido, igreja, dar um reinado ainda para Deus com mais anos. Mandou até o profeta Micaías aqui para mostrar o céu para ele. A decisão que tinha sido tomada, que Deus iria enganar. Usa o profeta, igreja, para falar com ele. Se você for, você vai morrer. Porque o Deus que nós servemos, igreja, é um Deus que não tem, ele não tem prazer na morte do perverso. Ele não mata ninguém sem antes avisar que vai matar. Ele primeiro usa os atalaia. Aceite Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua alma. Larga essas imagens que você tem na sua casa, que você tem acreditado nela há tantos anos e ela não pode fazer nada por você. Acredite em mim, que sou o Criador do céu e da terra. Igreja, Deus usa os servos verdadeiros para poder falar a verdade, para a pessoa não ficar no sofrimento. Igreja, tem muitas pessoas enfermas porque pede errado. Ela pede por uma imagem que está ali na casa dela, em vez de pedir para o único Deus. Ela acha que é aquela imagem que vai interceder por ela, porque ela é muito pecadora, então eu nem posso falar com Deus. Vai lá, imagem, fala para mim. Isso não existe, igreja. Jesus pagou naquela cruz um alto preço, e é para falar com o pecador arrependido. E Deus, ele usa o profeta dele para falar com o pecador arrependido. Deus enviou Micaías. Aleluia, glória a Deus. Eu já estou encerrando, igreja. Deus enviou o verdadeiro, mas ele não quis dar ouvido. Ele quis ouvir o que os seus ouvidos se agradavam. Ele queria ouvir as bênçãos. E o profeta estava falando: é assim, é assim, é assim. Mas o que ele fez? Ele manda jogar na cadeia pão e água. Porque o verdadeiro, igreja, às vezes ele passa pão e água. Ele não se corrompe para ganhar o seu dízimo, a tua oferta, o teu pix. A gente fala o que Deus manda. E às vezes a gente passa pão e água, mas a verdade prevalece. A verdade prevalece. E é isso que importa, igreja. Porque o verdadeiro, ele não se corrompe. Ele não quer ficar sentado do lado do rei dessa terra, mas ele quer ficar sentado do lado do rei do céu, que é Jesus Cristo. Aleluia. O profeta falso, igreja, está preocupado com o reinado aqui nessa terra, em agradar as pessoas aqui dessa terra, na posição. Porque se eu falar o que a igreja quer ouvir, a igreja fica cheia. Se eu falar o que a igreja quer escutar, a igreja fica cheia. Mas se eu falar o que Deus manda, ninguém quer. O povo quer ir embora, eu vou para outro lugar. Essa pastora está doida, esse bispo está maluco. Não é aqui o meu lugar. Igreja, mas o mais importante é você ouvir a voz de Deus. Não dá ouvido a espíritos com letra minúscula, mas dá ouvido ao Espírito Santo, aquele que não vai te enganar. E você pode ter certeza, igreja, não tem como você se enganar, porque o verdadeiro, ele não consegue nem contar mentira. Ele